Olá, vestibulandos e vestibulandas. Gente, esse é o penúltimo vídeo dessa saga aí do hashtag Um Mês pro Enem, que na verdade agora não é mais um mês, né? É Semanas Pré-Enem. E hoje, pro penúltimo vídeo, eu trouxe meu professor de Geografia, o professor Jefferson Giovenato aqui, falei certo, né? Pra dar mais algumas dicas pra gente enfrentar aí essa provona que tá chegando. Então, Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horas vocês vão estar assistindo, né, esse vídeo. Eu sou o Jefferson, professor de Geografia, e vou dar, né, algumas dicas sobre o como que a minha disciplina ela é abordada no Exame Nacional do Ensino Médio. Mas antes de eu falar o como que a geografia, né, ela é abordada, eu preciso falar um pouco sobre o método educacional, né, como que as disciplinas são abordadas dentro da educação brasileira. Então eu vou fazer, né, um percurso falando aquilo que é, e dentro disso daí tentar abordar o como que essa disciplina ela é abordada e como que caminha dentro das linhas do conhecimento, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, né, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, né, que é uma avaliação elaborada pelo ensino médio, que ela visa, né, equacionar a entrada dos alunos, de um modo geral, de todas as redes, nas universidades brasileiras. Então, né, o Ministério da Educação, dentro das provas do Enem, ele vem tentando pôr em prática aquilo que a educação brasileira, pelo menos no papel, a partir da década de 90, ela vem tentando, né, impor nas linhas educacionais em si, né, que seria um modelo, né, que venha a sobrepor esse modelo, né, que seria antigo, mas ainda é posto nas salas de aula, que é esse modelo aqui, que é o modelo, né, atual. O modelo atual é um modelo, né, multidisciplinar. Esse modelo multidisciplinar, né, é um modelo cartesiano, né, dividido, ou seja, as disciplinas, no modo geral, né, nas escolas, em quase na totalidade das escolas, tanto da rede pública e algumas também na rede privada, elas trabalham com um modelo multidisciplinar, que ele divide, né, as disciplinas, né, os objetos de estudo, as disciplinas, em cadeiras, e que essas cadeiras elas não se comunicam, né? Porque chegou um determinado momento, né, analisaram que esse modo cartesiano seria o melhor modo, né, a complexidade dos objetos em analisar um objeto em cada estudo. Só que, ao passar do tempo, né, percebeu que existe a necessidade de trabalhar, né, o objeto, porque existe uma crise do conhecimento, através, né, de projeto. Então a educação brasileira, as escolas no seu, né, plano político pedagógico, nos currículos mínimos dos estados, dos municípios, né, nos DCNs, né, nos PCNs, nos materiais didáticos, eles sempre falam sobre a interdisciplinaridade, né? Então, como eles falam na interdisciplinaridade, o Ministério da Educação, dentro do Enem, ele vem tentando criar essa interdisciplinaridade. Por que eu estou falando isso? E muitas das vezes o aluno chega e me pergunta aquilo que vai cair na prova. Eu não sei aquilo que vai cair na prova, né? Mas eu vou tentar indicar para ele como que a geografia ela vai ser abordada dentro de uma questão interdisciplinar. Porque o aluno, né, durante toda a sua vida escolar, que ele fica lá, né, 9 anos no ensino fundamental, e depois de mais 3 anos no ensino médio, ou 4 anos no ensino médio, ou seja, totalizando 13, 14 anos, ele às vezes fica 13, 14 anos dentro da escola, estudando as disciplinas, né, de um método multidisciplinar, onde as disciplinas não se comunicam. Quando ele chega no Enem, ele encara, né, uma avaliação que ela visa trabalhar a interdisciplinaridade. E aí, como que o indivíduo vai conseguir abordar? O que seria uma interdisciplinaridade, né? A chamada interdisciplinaridade, ela foi criada, né, para as disciplinas não perderem o seu objeto de estudo. Para elas não perderem o seu objeto de estudo, para haver uma interdisciplinaridade, há necessidade de haver uma transversalidade. Ou seja, dentro de uma interdisciplinaridade, conexão, transversalidade, os temas cortam as disciplinas.
Posso citar um exemplo? Água. A água não é um objeto de estudo da geografia, mas a água ela pode ser abordada dentro da geografia. Crises relacionadas à água, distribuição da água, poluição das águas, tudo dentro da geografia. Como eu posso abordar a água dentro da questão da química? Ou seja, a água é um tema transversal que pode ser abordado por vários eixos. E essa transversalidade, o Ministério da Educação visa chegar a um determinado momento trabalhar com a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, ela nasce a partir da crise do conhecimento. Essa crise do conhecimento, ela exige a necessidade de uma nova realidade. Essa nova realidade, ela requer, que traz uma chamada complexidade, e através da complexidade, existe a necessidade de trabalhar através de projetos. Então, podemos citar, um projeto ligado à água, nós podemos trabalhar inúmeros temas transversais. Basicamente, a prova do Enem, ela visa isso. Por que eu estou falando essas questões de interdisciplinaridade e transversalidade? Para eu conseguir agora, ter um conhecimento teórico para falar para vocês o como que a geografia, dentro da avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, ela é abordada. Então a geografia, que tem como objeto de estudo da geografia, nós podemos citar o território, o espaço geográfico, a paisagem. Todas essas questões são objetos de estudo da geografia. E a geografia, dentro de uma transversalidade, de uma transdisciplinaridade, é uma disciplina que ela consegue caminhar muito bem dentro dessas outras disciplinas. Porque o objeto de estudo da geografia ele é construído através da relação entre o homem e natureza. Como é uma relação entre homem e natureza, ou seja, o homem, através da sua capacidade de raciocínio, através do seu trabalho, ele constrói o seu espaço. Então, esses são os objetos de estudo da geografia. Eu já citei, que é a paisagem, o território e o espaço geográfico. Como a geografia ela trabalha essas questões, ela trabalha a relação de homem e natureza. Se ela trabalha a relação entre homem e natureza, nós já podemos citar logo de cara que a geografia, as questões da geografia do Enem, normalmente, elas vão trabalhar questões ligadas à história, à sociologia e à filosofia. Porque quando nós falamos em homem, falamos em sociedade. Isso, nós podemos analisar a sociedade junto com a geografia através da história, através da sociologia e através da filosofia. E como nós trabalhamos também questões ligadas à natureza, a geografia ela vai trabalhar também questões ligadas à biologia, ligadas à química, ligadas à matemática. Então, é muito comum você pegar no Enem, uma questão que ela tem toda uma lógica de uma questão de química e a pergunta é sobre geografia. A questão de solos ácidos na questão do cerrado. É uma questão que está relacionada. Você tem um contexto de química falando da geografia, como tem questões toda ligada à geografia e às matemáticas, um contexto, uma problematização geográfica com questões ligadas à matemática. Então, dentro disso, quais são os temas principais que vocês têm uma possibilidade muito grande de encontrar nas provas do Enem? Claro que o tema central do Exame Nacional do Ensino Médio são questões ligadas ao Brasil. Se são questões ligadas ao Brasil e a geografia brasileira é uma geografia humanista, ela vai analisar o Brasil dentro de inúmeras questões. Questões governamentais, as crises governamentais, questões ligadas à globalização e seus reflexos, a questão da modificação, a questão das cadeias energéticas, da modificação
né, das cadeias energéticas e o que isso faz dentro de uma economia globalizada, faz modificar, né, faz alterar o preço, faz fazer com que alguns países entrem em crise, que é a questão da Venezuela, a questão das crises, né, ambientais, das conferências ambientais desse ano, né, tem o COP na França, as crises econômicas, né, quais são as questões ligadas a essas crises econômicas que vai, né, ter uma reverberação na construção, né, desse território, né, as questões ligadas à Europa, né, nós também não podemos esquecer dessas questões centrais ligadas, né, aos temas da geografia geral, né, que é o tema das migrações, que está ligado às crises econômicas, né, que também tem uma relação também ligada lá à África Setentrional, né, e Oriente Médio, questão dos Estados Unidos, né, do papel dos Estados Unidos na questão da Síria, né, com as questões da ONU, a questão da Rússia lá já na Síria, a questão do Bashar al-Assad, questões ligadas à agricultura, é um tema muito recente, é um tema muito corriqueiro no Enem, né, a questão da produção de alimentos, né, a questão da crise da fome, questões também ligadas à urbana, né, a construção do espaço urbano, a questão da favelização, a questão, né, dos sem-teto, a questão desses grandes eventos que passou pelo Brasil, que está passando pelo Brasil também, que vai ter ano que vem, essas questões, né, questões ligadas à violência, questões ligadas, né, novamente, eu já citei isso aqui, a migração. Então eu espero, senhores, que dentro desse contexto geral, né, essa visão que vocês têm, que eu tentei explicitar para vocês, como que a geografia pode ser abordada, né, dentro dessas cadeias do conhecimento. O aluno, claro que eu acredito que é aquele que vai conseguir, né, sair melhor dentro da interpretação dessas avaliações, vai ser aquele aluno que consegue ter uma visão, né, mais ampla dentro dessas questões, né, que consiga transitar entre essas cadeias do conhecimento, contextualizando essas questões. Espero que essas ideias tenham sido válidas aí. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, porque eu super adorei. Mais uma vez, professor, obrigada aí por disponibilizar seu tempo aqui, vir aqui passar seu conteúdo pra gente. Não esqueça, gente, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E o mais importante, compartilha com seus amigos que estão, ó, nesse mesmo barquinho que o meu, né? Então é isso, até